Na voz de Elisa sentiam-se lágrimas. Finalmente, seus nervos não aguentaram mais e ela caiu em prantos. A visão daquelas lágrimas acalmaram Raymond mais rapidamente do que as palavras do pai. Ele sentiu vergonha e raiva da própria grossura, pois a consciência soprava-lhe que ele merecia a ira de Elisa. Mas não queria perdê-la por nada no mundo. Perdoe a minha explosão, Elisa. Não quis ofendê-la, pois desejo sinceramente me reconciliar com você. Mas, suas palavras ofensivas me irritaram, disse ele baixinho. Por que devemos nos reconciliar? Você não me ama, vai me trair novamente na primeira oportunidade e eu não estou disposta a sofrer e a perdoar eternamente os seus erros, afirmou Elisa com voz embargada. Não, eu a amo de todo o coração. Não nego que sou profundamente culpado perto de você, mas anseio sinceramente redimir a minha culpa. Além disso, tenho direito a um tratamento mais cristão e indulgente de sua parte ao meu arrependimento. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a perdoar o pecador, mesmo que ele seja o seu marido. Jamais lhe darei o divórcio. Você não tem nenhum direito sobre os meus direitos que, aliás, pretende ignorar, exclamou a moça, tremendo de indignação. Naquele instante, Wolfram entrou na conversa. Meus filhos, por hoje chega de brigas. Essas questões importantes não se decidem sob a influência da raiva, explicou ele num tom amigável e conciliador. Proponho, e espero que Evin concorde comigo, em adiar as conversações sobre esse assunto para depois dos funerais de Greta. Então, marcaremos um dia e nos reuniremos aqui em Renfestein e se ambos, Raymond e Elisa, estiverem calmos, decidiremos definitivamente essa questão. Eu respondas pelo meu filho. Ele é suficientemente cavalheiro para ficar se insinuando a uma mulher que o despreza. Mas, se for preciso a separação, por que se separarem como inimigos? Ouvindo as palavras do pai, que parecia prometer a sua anuência ao divórcio, Raymond abriu a boca para contestar, mas o olhar do conde obrigou-o a permanecer calado. Continuando a falar para Nora, Wolfram disse. Então, minha querida, enxugue as lágrimas e conte com o nosso amor. Só queremos o seu bem. Não nego que ficaria muito amargurado se você não se tomasse a minha nora. Em todo caso, quero continuar a ser o seu amigo de sempre. É verdade, tio Wolfram. Sempre foi bom comigo, gosto muito de você, afirmou Elisa, jogando um olhar de reconhecimento ao conde. Se seu filho fosse parecido com você, tudo seria diferente. Minha querida, o problema é que ele é por demais parecido comigo. Na minha juventude, fui um terrível pecador. Só que você não sabe disso. Elisa riu alto. Você faz tudo parecer tão engraçado que é impossível ficar com raiva. O quê? Você só está sendo indulgente comigo porque não sou seu marido? Perguntou o Wolfram, beijando a moça em ambas as faces. Agora, devemos nos separar. Dê-se as mãos, corajosos oponentes, e façam as pazes por hoje, acrescentou ele num tom alegre. Elisa deu a mão a Raymond, que levou-a aos lábios. Perfeito. Foi assinada uma trégua de paz, exclamou Wolfram com um sorriso. Capítulo 9. Quando pai e filho ficaram a sós no quarto que lhes fora reservado, Raymond, que até então estava calado com ar insatisfeito, exclamou irritado. O que você foi fazer, pai? Prometeu a Elisa que eu lhe daria o divórcio se ela insistisse. Não quero nada disso. O que eu fiz, seu garoto bobo? Estou tentando consertar os seus erros e tomar as coisas menos graves. Gostaria muito de saber o que vai fazer se Elisa definitivamente não o quiser como marido. Você foi idiota e não soube aproveitar as boas relações que tinha em Veneza para consumar o casamento e criar para si direitos efetivos.
Raymonde parou de andar, ficou vermelho e jogou sobre o pai um olhar insatisfeito. Não tive tempo para isso. Elisa é muito virtuosa e temerosa. Além disso, aquela bruxa Beatriz se ofendeu-a, murmurou ele. Notando o sorriso irônico do pai, Raymonde apressou-se em acrescentar. Você tem razão. Cometi bobagens. Mas, eu tinha tanta certeza quanto a Elisa. Naquele tempo, sua alma pura parecia afeiçoar-se a mim e, se eu não ocupava o primeiro lugar em seu coração, nele não havia nenhum outro. Suas conclusões, meu filho, não valem nada. Não se deve deixar o lugar vago no coração de uma mulher. É preciso ocupá-lo antes que apareça algum outro e o faça. Então, você acha que aquele templário pode ser esse outro? Você acha que aquela cara pálida pode triunfar sobre mim? Eu o matarei como a um cão, exclamou Raymonde, tremendo de raiva e de ciúmes. Ah, não. Elisa é honesta, pura e inocente e até o mais profundo da alma. Ela não me trairá e não manchará o nome que usa, acrescentou ele, tentando dominar-se. Tem razão. Elisa é incapaz de uma distração vulgar ou de uma suja intriga amorosa, mas pode-se ganhar a sua alma. Você não soube conquistá-la, utilizando a estratégia que mais encanta as mulheres, sentir-se a única amada. Agora, não tem poder sobre Elisa. Você ficou desarmado num momento perigoso. Não vou negar que o Gil Bezemon é um grande perigo para a sua felicidade. Embora seja um homem sombrio e demoníaco, está armado com um maravilhoso talento. Como verdadeiro templário, tem experiência na arte da sedução. Parece ter sido criado para agradar a uma criança impressionável que foi ofendida e rejeitada pela pessoa que deveria ser para ela a mais próxima e o seu maior apoio. Raymonde, a sua ausência e as suas loucuras são os maiores trunfos daquele cavaleiro que está apaixonado por aquela encantadora moça, o que, aliás, é totalmente natural. Raymonde ficou pálido. Vou exigir de Finsterbach que se livre daquele homem. Se ele é tão cego a ponto de não perceber o criminoso amor daquele cavalheiro por sua filha, então, pelo menos, será obrigado diante de minha pessoa a não deixar Elisa sob o mesmo teto com aquele homem suspeito. Evite exigir isso depois de ter, descuidadamente, acusado o templário de ter roubado o coração de Elisa. Você só fê-la ficar mais alerta. Sua agressão sem motivo a Bezemon pode simplesmente indignar Elise e até empurrá-la para os braços do cavalheiro. Você conhece tão pouco o coração feminino a ponto de não saber que este é um abismo cheio de estranhas contradições e das mais inesperadas reações sob a influência do momento. Tanto quanto a paixão, a ira, a indignação e a raiva já foram motivo de queda de muitas mulheres. Portanto, evite irritar sua esposa e, assim, não dar motivos para ela lhe provar a própria independência. Um terrível desespero refletiu-se no expressivo rosto de Raymonde. Nesse caso, pai, o que preciso fazer? Só me resta dar a causa como perdida. Minha culpa diante de Elisa é indiscutível, tenho um forte rival e, além disso, todos os meios que eu poderia usar para conservar os meus direitos são perigosos e só podem me prejudicar. Então, você acha que devo me afastar, ficar calado e observar tranquilamente como um maldito monge rouba o amor de minha esposa bem debaixo do meu nariz? Num ímpeto de fúria, Raymonde bateu o pé e exclamou. Em todo caso, resta para mim o direito de recusar o divórcio e vou usá-lo. Juro pelo sangue de Cristo que ela não receberá a liberdade. Wolfram olhava-o, mordendo os bigodes. Em seus grandes olhos escuros brilhavam compaixão e zombaria. Ah, meu garoto! Não tenho mais dúvidas que lhe falta aquele fogo interior que acende a faísca no coração de uma mulher e provoca um incêndio que consome o seu orgulho e a sua timidez e a entrega ao nosso poder. Raymonde, você é sem dúvida bonito, mas a aparência externa não é suficiente.
Se eu pudesse, de bom grado lhe ensinaria a difícil arte de atrair mulheres, mas como fazê-lo? Apesar de aplicá-la frequentemente, não conheço as leis que usa aquela capacidade instintiva que me ajudou a conquistar as mais reticentes mulheres. Estou convencido que, se estivesse em seu lugar e tendo 10 vezes mais pecados conjugais, conseguiria conquistar Elisa, abrandá-la e obter dela o completo perdão. Mas ainda, aposto até que ela iria ter compaixão de mim e me consolaria. Mas, essas coisas não se ensinam. É preciso nascer com esse talento ou desenvolvê-lo sozinho. Raymond parou diante do pai e olhou-o cheio de inveja e admiração infantil. Em seguida agarrou sua mão e beijou-a. Jamais sonhei em rivalizar com você, querido pai. Sei que me faltam aqueles poderosos e estranhos encantos que o destacaram entre os homens e que lhe deram o apelido de Rei Riefenstein. Mas, alguma coisa de você deve ter passado para mim. Talvez os seus conselhos e a sua experiência me ajudem a desenvolver essa chama hereditária que deveria ter passado para mim. Seu bajulador, exclamou Wolfram, rindo. Se dentro de você vive alguma partícula de mim, então o instinto vai lhe dizer como agir nessa luta persistente e contínua que, por um capricho do destino, acontece entre o homem e a mulher. Por mais divino que seja o amor, este, antes de tudo, é egoísta, não suporta a igualdade e tem por objetivo final o domínio da outra metade. O mais forte e esperto vence observando o oponente, aquecendo-o de natureza fria e excitando o impetuoso com fria insistência. Resumindo, agindo conforme as circunstâncias. Quanto ao seu caso particular, só posso aconselhá-lo a ser mais comedido e cuidadoso. O direito e o poder estão em suas mãos. Convença-se disso, mas jamais fale sobre isso. Pessoas como Elisa nunca se submetem à violência. No caso dela, é preciso agir sobre o coração e sobre o senso do dever e da honra. O arrependimento, o amor e a paciência serão seus melhores auxiliares, pois, a confiança e o coração da esposa você só obterá passo a passo. Obrigado, pai. Vou aproveitar os seus conselhos, pois quero ter Elisa para mim. Eu a amo demais. O contato com este ser puro, devoto e amoroso me ajudará a levantar do abismo no qual caí por descuido. Estou convencido que somente Elisa pode me dar a felicidade, mas será que isso ainda é possível? Se o Templário já conquistou o coração dela, será difícil retomá-lo. Infelizmente. O seu azar foi que voltou tarde demais. Em todo caso, não devemos esquecer que Bezemon é um monge. Além disso, fiquei sabendo que ele e Finsterbach logo viajarão a Paris. Quando ele estiver longe, pensaremos como agir. Mas agora, boa noite. Precisamos descansar. Apesar dos conselhos do pai, Raymond dormiu mal à noite. Elisa também demorou a pegar no sono. Os acontecimentos da tarde abalaram seus nervos. A lembrança de Raymond levantava um caos de sentimentos em seu espírito, mas, quando seus pensamentos passavam para Gil, seu coração enchia-se de alegria misturada com dor de consciência. Ela já não tinha dúvidas que o amava. A lembrança daquela chama de paixão e de ciúmes, se que acendeu nos olhos de Gil quando Raymond abraçou-a, fez o coração da moça bater mais forte e ela foi dominada por um sentimento nunca antes experimentado, de alegria e de orgulho por ter conquistado o espírito daquele homem genial e estranhamente simpático. Mas, no mesmo instante, veio-lhe à mente a última conversa que tivera com Fulvio e as palavras sábias e cuidadosas do amigo, prevenindo-a contra o sentimento que a razão e o dever deviam combater. Sob a palavra dever subentendia-se seu marido. Teria este algum direito moral sobre ela? Não. Ele a traia, a ignorava e a esquecia ao encontrar qualquer outra moça pela frente. Em sua vida, ele desempenhava apenas o papel de um grilhão que a sufocava.
Dentro dela reclamavam com veemência o orgulho ferido, a raiva e o sentimento que tinha por Gil e que temia confessar a si mesma. E aquele Raymond ainda ousava ameaçá-la com seu direito e insultar Baizemon. Ah, não. Ela iria lhe mostrar o que significam para ela as ordens dele e ensiná-lo a não desafiar o pobre templário, pavoneando-se diante deste com seu grosseiro direito de beijá-la. Ele que tentasse fazê-lo novamente. Ela iria colocar as ações dele sob a verdadeira luz e se Gil estivesse presente seria melhor ainda. Por fim, vencida pelo cansaço, Elisa adormeceu profundamente. Quando a moça despertou no dia seguinte, sentia-se bem mais calma. Em sonho, ela viu Fulvio e achou isso como bom sinal. Entretanto, Elisa apareceu no refeitório com o espírito preparado. Estava decidida a opor uma forte resistência a Raymond se ela ousasse novamente provocar ciúmes de Baizemon e gabar-se de seus direitos. Mas, não teve de colocar em ação suas intenções. Primeiro porque Gil nem compareceu ao desejum e Raymond limitou-se a beijar-lhe a mão. O jovem conde parecia triste, sério e pouco sociável. Imediatamente após o desejum, todos montaram a cavalo e dirigiram-se a Finsterbach. A estrada era muito estreita e Wolfram propôs ao filho e à nora ir na frente, enquanto ele próprio e Ervin seguiam atrás a uma certa distância. Os jovens obedeceram. No início, seguiram em silêncio e depois passaram a falar de Greta. Elisa lembrou alguns episódios de sua infância. Ela sentia a pena sincera da amiga de infância, falecida tão prematuramente na flor de idade. Sim, mas existe um terrível mistério sobre a sua morte. Eu a perdoo por tudo que, involuntariamente, fez de ruim para mim, disse Raymond com um suspiro. O que Greta poderia ter feito de ruim para você? Perguntou Elisa, surpresa. Ela era muito apaixonada por você e tenho certeza que isso lhe agradava. Portanto, o que está perdoando-lhe? Graças à raiva, às insinuações e às intrigas que fazia, ela foi o principal motivo das nossas desavenças e de sua partida de Riefenstein, levando-o a essa triste situação em que nos encontramos no presente momento, disse Raymond com amargura. Não. A causa de minha partida foi sua mãe e, pela situação atual, você deve culpar somente a si próprio. Ninguém teve culpa de seu imperdoável comportamento em Jerusalém, de suas aventuras amorosas com aquela judia, de seu jogo infernal numa casa suspeita, de seus misteriosos desaparecimentos e de sua longa permanência na Terra Santa sem motivo aparente. Você soube desses detalhes através de Amuf. Perguntou o jovem conde, cerrando o sobrolho. Sim. Mas, você sentir-se-ia menos culpado se eu não soubesse disso? Não penso em diminuir a minha culpa. Sou profundamente culpado diante de você e mereço inteiramente a sua ira. Mas, Elisa, não imagina como é fácil cair em tentação. Sua alma pura e virginal não faz ideia das paixões que obscurecem o coração e o espírito de um rapaz facilmente impressionável, quando este fica entregue a si próprio. Não estou dizendo isso para me justificar, o meu dever era me resguardar das criminosas diversões. Perdoe-me, Elisa, a explosão de ontem. Prometo que isso jamais se repetirá. Eu, naturalmente, desejo muito reaver o seu coração e a sua confiança, pois, apesar do meu comportamento criminoso, amo-a demais, mas não quero torná-la minha força. Elisa olhou Raymond com surpresa. Por sua bondade inata, ela ficou desarmada com aquelas palavras conciliadoras e respondeu num tom mais amigável. Se você é tão sensato, então será fácil acertarmos o nosso futuro sem gritos nem escândalos. De minha parte, prometo pensar seriamente e testar-me antes de tomar a decisão final. Raymond agradeceu à moça. Ele estava muito satisfeito com os resultados de sua nova política.
Se Elisa lhe desse tempo suficiente para reconquistar o seu coração, então o caso estava ganho, pensava ele com a sua costumeira leviandade. Sob a influência dessas agradáveis esperanças, Raymonde imediatamente tornou-se mais alegre, conversador e conseguiu distrair Elisa tão bem que, quando chegaram a Finsterbach, entre eles havia se estabelecido uma certa camaradagem. O castelo estava apinhado de gente. Reuniram-se os nobres das propriedades vizinhas com suas famílias para dar o último adeus à falecida e também para satisfazer a própria curiosidade. Os recém-chegados passaram com dificuldade pela multidão compacta que enchia a capela. A missa fúnebre já tinha começado. A segunda missa seria realizada no mosteiro antes do sepultamento. Após a missa, o cortejo fúnebre dirigiu-se à abadia. A igreja do mosteiro era bem ampla. Raymonde, que não era muito devoto, estava ocupado com outros pensamentos e passou a observar os presentes. Ainda não tinha visto nenhum dos vizinhos e tentava encontrar alguns mais conhecidos, irritando-se com a ideia de que suas estranhas relações com a esposa poderiam ser notadas e comentadas de uma forma nada agradável. De repente, Raymonde estremeceu e ficou pálido. Seu olhar fixou-se no homem e na mulher parados perto da porta que pareciam absortos numa oração. O homem era alto e magro, de olhos escuros, cabelos ruivos e usava um rico traje preto. A mulher era muito bonita e destacava-se pelo tipo levemente oriental. Ela trajava um luxuoso vestido de luto. O longo véu de crepe combinava extraordinariamente com ela. Parecia concentrada e seus olhos inchados indicavam claramente a sua tristeza. Um tremor passou pelo corpo de Raymonde e o sangue estancou nas veias. Se aquilo não era uma absolutamente improvável coincidência, aqueles dois vestidos em trajes cristãos eram Uriel e Maaca, o grão sacerdote de Lúcifer e a terrível rainha do Sabate, os desonrados parceiros de sua queda moral e perigosos cúmplices, dos quais ele imaginava ter se livrado em definitivo. Mas, por que e com que objetivo eles estavam ali disfarçados naqueles trajes? Em sua cabeça, com a rapidez de um raio, surgiu a suspeita de que a morte de Amulfi e de Greta poderia ter alguma ligação com a presença daqueles malfeitores. Mas, como descobrir tal mistério? Como agir? Denunciá-los às autoridades e prendê-los imediatamente, ou ficar calado e fazer algumas investigações. Por fim, decidiu pela última opção. Antes de tudo era preciso certificar-se de que não estava errado e, depois, aconselhar-se com o pai quanto à forma de agir. Raymonde reprimiu corajosamente a própria emoção e passou a vigiar atentamente os dois suspeitos. Suas dúvidas dissiparam-se prontamente, pois ele logo encontrou o olhar flamejante e sinistro da judia e os olhos escuros de Uriel, que lhe jogavam faíscas ameaçadoras através das sobrancelhas semicerradas. Durante o retorno dos convidados ao castelo ou para o almoço, Raymonde não viu mais os judeus. Eles perderam-se na multidão. Em compensação, soube de um jovem vizinho os motivos pelos quais aqueles monstros aproveitavam, há muitas semanas, a hospitalidade de Ortruda sob o nome de Barão Melchior Laverdac e sua irmã Madalena. Raymonde retornou ao castelo como num pesadelo e, durante a espera do almoço, isolou-se na baia de uma janela. De repente, ouviu atrás de si o farfalhar da cortina e, no mesmo instante, uma voz bem conhecida sussurrou-lhe: "Se preza a vida, seja discreto, cuidadoso e não revele o seu passado. Não tente nos prejudicar." "O que estão fazendo aqui? O que significa essa comédia ridícula?" perguntou Raymonde com voz rouca. "Isso, senhor conde, não é da sua conta. Você só precisa saber que tanto aqui como em qualquer outro lugar você está sob o poder da Irmandade e será severamente castigado se recusar-se a comparecer a alguma reunião. Nunca mais irei às suas horríveis reuniões."
Fiquem satisfeitos com o fato de não denunciá-los e fujam daqui. Vocês estão arriscando as próprias cabeças. Não tema por nós, Senhor. Aliás, se existem mártires em nome de Cristo, por que não existiria mártires em nome de Lúcifer? Por enquanto, não ouse desobedecer quando exigirem a sua presença, murmurou Maaca com uma indescritível expressão gozadora. Em seguida, a judia desapareceu como uma sombra e Raymonde, sem forças, sentou-se no chão. O jovem conde tinha a sensação de que um laço mortal estava sendo apertado em seu pescoço. A escravidão vergonhosa, da qual parecia ter se livrado ao sair de Jerusalém, apoderou-se dele novamente. Também ali ela era tão severa e humilhante e obrigava o orgulhoso cavalheiro a rebaixar-se ante a vontade do asqueroso e desprezível judeu, que o mantinha sob eterna ameaça de desonra e de assassinato. Entretanto, o próprio perigo ajudou o jovem conde a recuperar a calma externa e apenas uma grande palidez traía a tempestade que se desencadeava em seu espírito quando saiu da baía da janela e, junto com os outros, dirigiu-se ao refeitório. Raymonde ocupou um lugar ao lado de Elisa. Em frente deles, sentou-se Uriel e passou a conversar a meia voz com um velho cavaleiro. Os olhos do jovem conde fixavam-se frequentemente no judeu e tudo nele se revoltava com a ideia de que aquele criminoso e desprezível homem, que seria expulso às chibatadas do seu castelo, estava assentado naquela mesa como um igual entre os maiores senhores do país. Um inesperado acontecimento deu uma direção completamente diferente aos seus pensamentos. A outra vizinha do conde era uma velha e devota dama, que passou a inquirir Raymonde sobre a sua peregrinação a Jerusalém. Sendo obrigado a responder-lhe, Raymonde esqueceu, por instantes, os pensamentos que o preocupavam quando, de repente, voltando-se para tomar um gole de vinho, captou o olhar malévolo de Uriel dirigido a Elisa. Os olhos do judeu brilhavam com uma paixão tão selvagem que o conde praticamente emudeceu de ira e horror. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, mas foi suficiente para revelar ao conde um perigo ainda maior que o amor de Beizemon. Ele conhecia bem demais Uriel, aquele malfeitor, armado de obscuros poderes negros e que o jamais recuava diante de nada para satisfazer seus criminosos desejos. Um olhar lançado para Elisa convenceu de que ela nada notara. Mas, como preveni-la do perigo sem revelar a si próprio? Milhares de pensamentos contraditórios misturaram-se na cabeça do rapaz. Suas respostas à velha dama passaram a ser tão atrapalhadas e sem sentido que ela, no início, olhou surpresa e depois perguntou se ele sentia-se bem. Tal pergunta fez Raymonde voltar a si. Ele alegou realmente estar com forte dor de cabeça, mas mesmo assim manteve a conversação até o final do almoço. Wolfram também notou a aparência desolada do filho e, aproximando-se dele, perguntou o que estava acontecendo. Estou me sentindo muito mal e gostaria de retomar o mais rápido possível a Riefenstein, respondeu Raymonde. Depois, acrescentou baixinho. Preciso muito falar com o senhor sobre um assunto muito importante. Vou agora mesmo saber se Ervin vem conosco e depois iremos nos despedir de Ortruda, respondeu o conde sem contestar. Raymonde, que parecia ter o solo lhe queimando os pés, deu ordens imediatas para aprontarem os cavalos. Quando retornou, o pai informou-lhe que Ervin, atendendo a insistentes pedidos da madrasta, concordou em passar mais 3 dias junto com a filha no castelo para ajudá-la no cumprimento de algumas formalidades jurídicas referentes à morte de Greta. Raymonde ficou constrangido. A ideia de deixar Elisa sob o mesmo teto que Uriel fez aparecer um frio suor em sua testa. Mas, como não podia falar sobre o assunto naquele lugar, apenas murmurou. Mas, o que vão pensar se eu partir e minha esposa ficar aqui? Acalme-se. Eu já previa isso e disse a todos que você precisa partir para fazer o juramento de vassalo como herdeiro de Arnulf. Sua esposa ficará com o pai,
pois Ervin não quer separar-se dela até a ida dele a Paris. Fico-lhe grato, pai. Nesse caso, vou agora mesmo despedir-me de Elisa e de Ortruda. Elisa estava conversando com algumas damas, quando o marido aproximou-se e pediu que lhe concedesse alguns minutos. A moça levantou-se imediatamente. Ela não se achava no direito de recusar ao marido algo tão simples, especialmente diante de pessoas estranhas. Ficou muito surpresa quando Raymond levou até um canto distante e olhou cuidadosamente em volta para ver se não estava sendo vigiado. "Você quer me contar algum segredo?" perguntou Elisa com certo sarcasmo. "Pode guardar um segredo se eu revelá-lo a você?" respondeu Raymond baixinho, com nova pergunta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O tom de sua voz era tão sério que Elisa olhou para o marido com preocupação. A grande palidez e o ar sombrio e preocupado de Raymond convenceu-a imediatamente que ele, realmente, queria falar algo importante. "Pode contar inteiramente com a minha discrição e cuidado", respondeu ela num tom decidido. "Obrigado. Confio em você. Portanto, o caso é o seguinte. Estou indo embora agora e, conforme fiquei sabendo, você ficará aqui uns 3 dias mais. Por isso, é meu dever preveni-la que descobri sinais de uma perigosa e criminosa intriga, cujo protagonista é o hóspede de Ortruda, o cavaleiro Laverdac. Oh, aquele homem asqueroso. Sim, asqueroso no sentido exato da palavra. Elisa, cuidado com ele e com sua irmã. Evite-os o quanto puder. Está bem. Seguirei o seu conselho. Mas, seja sincero, Raymond. Diga-me o que devo temer dessas pessoas? Não se preocupe. Juro pelo nome de Cristo que jamais revelarei o seu segredo, acrescentou Elisa, notando que o conde vacilava. Está bem. Acredito em você. Mas saiba que o menor descuido de sua parte pode me custar a vida, disse Raymond tão baixinho, que o ouvido apurado de Elisa mal conseguiu captar as suas palavras. Acho que aquele suposto cavaleiro é um terrível feiticeiro e malfeitor que conheci na Palestina. Não sei por que ele está aqui sob nome falso, mas tentarei descobrir. Enquanto não tomar medidas sérias contra ele, acho melhor permanecer calado. O perigo que ameaça é que você agrada aquele homem perigoso, capaz de qualquer crime. Vendo que Elisa ficou muito pálida, Raymond acrescentou. Será que subestimei as suas forças? Não, estou calma e conseguirei fingir por alguns dias e, depois disso, acredito que não precisarei mais temê-lo. Esperemos que sim. Em todo caso, quando sair daqui, não volte mais ao castelo ou Finsterbach enquanto ele estiver por aqui. E agora, um último pedido. Ele contou o que Wolfram disse a Ortruda com referência à separação deles e acrescentou. Espero que confirme isso. Enquanto nosso futuro não está definitivamente decidido, não há necessidade de ficar espalhando nosso assunto a terceiros e dificultar ainda mais a situação em que me encontro. Deus me livre de causar-lhe mais problemas, especialmente após o conselho tão amigável que acabou de me dar, respondeu Elisa, apertando-lhe fraternalmente a mão. Venha. Vamos nos despedir como bons amigos. Meia hora mais tarde, o jovem casal despediu-se na presença de numerosas testemunhas. Ervin ficou extremamente surpreso com aquele acordo amigável, pois Elisa não só ofereceu os rosados lábios ao marido para o beijo de despedida como ainda disse com um sorriso coquete. Mande notícias e não fique muito tempo na corte do nosso soberano. Algum tempo depois, quando os dois condes já estavam ao caminho, Wolfram olhou intrigado para o rosto desolado e preocupado do filho e perguntou. Afinal, diga-me que mosca o mordeu? O que fê-lo sair tão rapidamente e por que está com esse ar preocupado?
O seu assunto com a esposa estava indo tão bem que essa fuga para mim foi um mistério. Vamos nos adiantar, pai, e deixemos a comitiva um pouco atrás para que não possam nos ouvir. Vamos agora sair num local aberto. Lá ninguém poderá nos ouvir e lhe contarei tudo. Ao atingirem o local indicado, Raymonde contou ao pai tudo o que aconteceu naquele dia, sem omitir a conversa com Maak e a ameaça da judia. E agora, pai? O que devo fazer? Estou tão desesperado por cair novamente nas garras daquele bando maldito que nem consigo pensar direito. Depois de ouvir o relato do filho, Wolfram ficou muito pálido e persignou-se. A presença de dois servidores de Satanás, Uriel e Maaca, enchiam seu coração de temor pelo filho. Além disso, a insolência com que eles ousaram misturar-se na sociedade dos cavaleiros cristãos, insultava-o e indignava-o. Não posso responder agora e dar-lhe algum conselho, disse, após um breve silêncio. O assunto é extremamente grave e precisa ser tratado com grande cuidado. Não é difícil denunciar e até mesmo prender aqueles dois, mas isso não o livrará definitivamente deles. É preciso agarrar todo o bando para exterminar essa praga do país, a fim de que sirva de exemplo e tire dos comparsas da maldita seita a vontade de aparecer no Tirol. Entretanto, para fazer isso, é preciso saber onde e quando eles se reúnem. Como avisaram que será convocado, então, naturalmente, saberá de todos os detalhes que deverá imediatamente me comunicar. Assim farei, pai. Se você não conseguir me salvar, então, pelo menos irá vingar a minha morte. Não aconselharia a eles atentar contra a sua vida depois que profanaram a sua alma, murmurou Wolfram num tom de surda ameaça. Em seguida, após um curto silêncio, acrescentou. Aliás, já suspeito de um lugar onde se realizam essas reuniões. Há muito tempo correm boatos sobre Ortrude e seu castelo. Realmente, aquele castelo seria o lugar ideal para servir de abrigo seguro a essa obscura sociedade. Dizem que embaixo de Finsterbach existem amplos subterrâneos que serviram outrora como local de reunião de juízes livres. Vou investigar esses boatos, aos quais, até então, não prestei qualquer atenção. Quanto a você, quando chegarmos em casa, deve preparar-se oficialmente para a viagem à corte. Mas, alegando problemas de saúde, pode ficar no castelo o tempo que achar necessário. Capítulo 10. Deixemos, por enquanto, os condes Riefenstein e retornemos Elisa, que ficou no castelo Finsterbach. Não será demais acrescentar que a insistência de Ortrude em manter Erwin no castelo foi imposta por Uriel, que ansiava deliciar-se com a companhia de Elisa. Esses seus anseios, todavia, encontraram certas dificuldades. Depois das informações que recebera, Elisa decidiu evitar ao máximo o encontro com os dois malfeitores que, desde a primeira vista, pareceram-lhe muito antipáticos. Por isso, assim que Wolfram e Raymonde saíram, a moça alegou estar muito cansada e pediu que a levassem aos aposentos reservados a ela. Como o quarto ainda não estava pronto, teve de ficar e aguardar mais de meia hora. Uriel, que não tirava os olhos de Elisa, ao ver que ela sentou-se ao lado de uma dama de idade, que lhe conhecia e de quem ganhou as boas graças com seus contos interessantes, aproveitou a oportunidade e foi imediatamente até lá. Quando se aproximou, pareceu a Elisa que dele soprava um vento gélido. Tal sensação foi tão forte que um tremor passou por todo o corpo da moça e seu coração encheu-se de horror e asco, como se tivesse encostado em algum réptil. Apesar da desagradável sensação, Elisa provou, naquele instante, quanto tinha de sangue frio e capacidade de autocontrole. Exceto uma leve palidez, seu rostinho encantador não revelou qualquer sentimento. Respondeu com reservada amabilidade à profunda reverência do falso barão. Na conversa animada, que imediatamente se entabulou, a moça pouco participou,
mas concedia suficiente atenção e interesse para não despertar suspeitas no judeu. Entretanto, assim que informaram que o seu quarto estava pronto, ela despediu-se e deixou a sala. Passando pelo longo corredor, Elisa encontrou um anão que trajava as cores de Finsterbach, tinha um chapéu de bobo na cabeça e que lhe fez uma profunda reverência. A moça parou e ficou examinando curiosa aquele ser pequeno e corcunda que lhe pareceu muito familiar. De repente, lembrou-se que tinha visto o anão no castelo Riefenstein, onde ele servia de bobo da condessa Anne de brinquedo para Raymond e Greta. Ele apanhava pelos erros das crianças e qualquer um podia insultá-lo impunemente. Elisa se lembrou que, já naquele tempo, tinha muita pena daquele pobre ser e que guardava para ele parte das guloseimas que Wolfram lhe trazia e frequentemente brincava com ele. Todas aquelas lembranças e milhares de cenas de sua primeira infância passaram como um raio em sua memória e a moça exclamou: "Kinko, é você? Como veio parar aqui?" Nos olhos do anão acendeu-se uma expressão de alegria. "A senhora me reconheceu, nobre dama." "A senhora se lembrou do pobre Kinko?" perguntou o anão, beijando a barra do vestido da moça. Elisa sorriu-lhe amigavelmente. "Venha, Kinko. Enquanto Loreta me penteia para a noite, você vai me contar por que deixou Riefenstein?" O anão seguiu obedientemente. Quando Elisa ajeitou-se na poltrona e Loreta começou a pentear os seus magníficos cabelos negros, a moça disse alegremente: "Senta aqui no banquinho, Kinko, e conte-me o que fez todos esses anos. Onde foi que perdeu o olho? Se bem me lembro, você não era vesgo quando nós brincávamos juntos." Um tremor convulsivo passou pelos membros do anão e em seu rosto apareceu uma expressão indescritível. Após um momento de silêncio, ele respondeu com voz baixa e rouca: "Certa vez, tive a infelicidade de desagradar a minha nobre senhora. Ela me bateu com um chicote e acertou o meu olho. Fiquei de cama alguns meses e vesgo pelo resto da vida." O rosto expressivo da moça alternava de vermelho para pálido ao ouvir o relato daquele ato cruel. Em sua voz soou claramente o que sentia, quando perguntou a Kinko: "Foi a condessa Ana que o castigou?" "Não, fui castigado pela nobre baronesa Finsterbach que me recebeu de presente da condessa Ana, um ano após a sua partida de Riefenstein", respondeu baixinho o anão. Cheia de compaixão e indignação, Elisa conversou longamente com o anão. Depois, dispensando e dando-lhe a mão para beijar, inclinou-se para ele e sussurrou: "Coragem, Kinko. Não vou lhe prometer nada, mas, na primeira oportunidade, tentarei fazer com que Ortruda ceda a você para mim. Daí, então, ninguém mais ousará judiar de você." Uma expressão de infinito reconhecimento iluminou o rosto pálido e enrugado do anão. Que Deus a abençoe e a recompense por essa magnânima ideia. A senhora, naquela época, já era um pequeno anjo e agora ficou um anjo grande. Mesmo que o destino não permita a grande felicidade de viver junto à senhora, esse pobre anão rezará pela nobre dama até o último alento." Emocionado e feliz, Kinko, ao sair do quarto de Elisa, foi direto para sua toca. Fechando a porta no trinco, encolheu-se no seu leito grosseiro e mergulhou em sombrios pensamentos. Nesse ponto, achamos importante recordar a vida pregressa de Kinko, o que irá explicar o seu futuro papel neste relato. O leitor, sem dúvida, lembra que era exatamente Kinko quem vigiava Wolfram e descobriu o esconderijo de Giovanna. O que fez o anão seguir o conde não foi a raiva, ele, pelo contrário, gostava de Wolfram. Mas, as frequentes escapadas deste último colocavam todos os criados sob o completo domínio da maldosa dona do castelo e quem mais apanhava era o pobre defeituoso, filho de uma ex-criada, o qual o conde abrigou por compaixão. A condessa achou que o esperto e ágil Kinko era mais capaz de vigiar o conde do que os outros criados,
ainda mais porque Mândoa não vivia na aldeia e o conde permitia-lhe visitá-la. Assim, as frequentes saídas e ausências do Corcunda não chamavam tanta atenção. Além disso, Quinco não tinha um cargo definido, era o bobo e ajudante de jardineiro, mas o seu papel principal era ser o bode expiatório de Raimundo e Greta e pagava com as costas todos os pecados daqueles dois. Quinco, evidentemente, preferia vigiar Wolfram fora do castelo em vez de levar surras dentro dele. A promessa de um generoso presente à sua velha mãe, que lhe adorava, fazia o anão, que na época tinha 22 anos, esforçar-se ainda mais. Como já sabemos, Quinco conseguiu descobrir o esconderijo do conde e entregou à condessa o paradeiro do amor secreto de Wolfram, o que deveria valer-lhe o reconhecimento de sua ama. Mas, contrariando todas as expectativas, exatamente isso fez a condessa odiá-lo, pois o resultado de sua descoberta não correspondeu às expectativas dela. Realmente, as consequências daquele caso foram extremamente graves para a condessa Ana. Sua tentativa de recuperar o coração do marido, através de um elixir do amor, e o atentado contra Elisa resultaram no desprezo total e no ódio declarado de Wolfram que, a partir daquele dia, cortou com ela quaisquer relações íntimas, mantendo somente as oficiais. Como toda criatura mais vulgar, ao invés de culpar-se pelos próprios atos inescrupulosos, a condessa Ana passou a odiar Quinco como a causa maior de todas as suas desgraças. Se o miserável do Quinco não tivesse descoberto o esconderijo de Giovanna, não teriam acontecido tantas desgraças, pensava ela. O resultado dessa estranha lógica foi que Quinco tornou-se odioso à condessa. Quando Ortruda, numa de suas visitas ao castelo, queixou-se de ter perdido seu anão bobo e que não conseguia encontrar um substituto, a condessa propôs-lhe que levasse Quinco, o que a baronesa aceitou de bom grado. O pobre anão, naturalmente, nem foi consultado sobre a proposta. Completamente abatido, teve de seguir a sua nova senhora para novos sofrimentos e até foi privado do consolo de ver a mãe, de vez em quando, e chorar ao seu lado. A cruel e explosiva Ortruda era severa com todos que tinham a infelicidade de serem seus subordinados. Os costumes da época permitiam um grande abuso de poder e a baronesa Finsterbach aproveitava essa liberdade. Em seu orgulho grosseiro, desprezava profundamente os subordinados e, aos seus olhos, um deficiente como Quinco nem era um ser humano. Ela considerava-o muito abaixo dos cavalos, dos cães de caça e da própria caça. Certa vez, ao retomar de mau humor de uma caçada, a baronesa irritou-se com Quinco por ter pisado na pata do seu cãozinho de estimação e deu-lhe uma furiosa chicotada que lhe arrancou o olho. O anão ficou doente durante meses e sobreviveu graças aos cuidados do bondoso velho capelão. Naquelas longas semanas de solidão e de sofrimento, amadureceu o ódio que há muito tempo ocultava-se no coração do pobre Corcunda. Um ódio selvagem e impiedoso e uma ânsia de vingança. Ortruda nem suspeitava do perigoso inimigo que morava sob o seu teto, vigiando cada ato seu e aguardando pacientemente uma oportunidade para descontar nela todos os sofrimentos suportados. Quinco foi o único dos habitantes do castelo que descobriu as reuniões secretas nos subterrâneos e até presenciou uma das orgias, escondido num canto escuro. Mas ainda, era o único a saber das estranhas relações que existiam entre a baronesa e Misael e de quem realmente era Oriel. Com paciência e faro de um cão de caça, Quinco examinou os subterrâneos e conhecia melhor que Ortruda todas as entradas e saídas, inclusive a que saía no quarto de Margarita. Por isso, era o único que poderia dar aos juízes indicações inesperadas e valiosas, mas conteve-se, pois achou que ainda não chegara o momento de denunciar. Ele soube que se preparava uma grande reunião, na qual, sem dúvida, estaria presente Ortruda com os dois malfeitores que ela ousara hospedar na própria casa e introduzir na sociedade dos senhores cristãos. Era a oportunidade que Quinco esperava para denunciar todo o bando,
se conseguisse fugir para Brixen e chegar até o juiz ou bispo. Era sobre isso que o anão pensava no dia em que conversou com Elisa sob a tutela da qual resolveu entregar-se assim que realizasse a sua vingança. Os dias que se seguiram foram para Elisa uma terrível provação na arte de fingimento e autocontrole. Uriel continuou perseguindo-a com suas amabilidades, a paixão dele era evidente. Nem a frieza, nem o desprezo da moça faziam-no desistir. Ortruda brincava amavelmente sobre aquela brilhante conquista de Elisa, repetindo sempre que até encontrá-la, o cavaleiro Laverdac permanecia insensível aos encantos das mais belas damas do país. Elisa sentia-se sobre brasas e aguardava ansiosamente o retorno do pai, que fora a Brixen tratar dos negócios da madrasta. Ela decidiu partir assim que ele retornasse. Não era só um desprezo e nojo que sentia por Uriel que motivavam a sua vontade de partir, mas também a lembrança de Gil. Elisa não via o jovem templário desde a cena provocada por Raymonde, quando o olhar de Gil revelou seu ciúme. Como ele devia estar se sentindo infeliz e sozinho em Zapinenstein. Finalmente, Erwin retomou e a partida para Zapinenstein foi marcada para a manhã seguinte. Após o almoço, Erwin retirou-se com a madrasta para o gabinete para acertar os negócios. Ao sair, Ortruda pediu a Elisa para substituí-la durante a sua ausência. A moça não teve como recusar a baronesa em algo tão simples. Além disso, temia trair-se com uma recusa e, por isso, ficou na companhia dos dois judeus. Logo Maaca também saiu, alegando um motivo qualquer, e Elisa ficou a sós com o horrível homem que lhe incutia tanto nojo. Reunindo toda a coragem, Elisa pegou as agulhas de tricô de Greta com um cachecol semi-acabado e recomeçou o trabalho. Uma sensação doente a incomodava. A moça sentia sobre-se o olhar do falso barão. Quando levantou a cabeça para pegar um fio de seda, encontrou o olhar ardente de Uriel aceso com uma paixão tão agitada e animal, que um tremor de horror e asco passou por todo o seu corpo. Esquecendo qualquer cuidado, Elisa jogou de lado as agulhas e levantou-se para fugir. Ao olhar para o rosto ágil e expressivo da moça, o judeu não tinha mais dúvidas quanto aos sentimentos que provocava em Elisa. Isso, entretanto, além de não retê-lo, avivou ainda mais os sentimentos demoníacos que se apoderaram de sua alma negra. O caos de maus sentimentos que agitava-se dentro dele, fez-lhe esquecer também a própria reserva e o costumeiro cuidado. Fique, nobre dama. Diga, por que me trata com tanta hostilidade, foge e me despreza? A senhora já percebeu que eu a amo. Será que é crime amá-la? O fogo que jorrou dos negros olhos do judeu pareceu pregar Elisa ao chão. Por um instante, a moça perdeu presença de espírito, mas ela era forte. Dominando energicamente a própria fraqueza, respondeu com voz baixa, mas bem nítida. Tenho o direito de evitar o seu amor e as suas palavras despropositadas. Todos sabem que sou casada. As leis, tanto divinas como terrenas, me prescrevem amar o meu marido e ser fiel a ele. Imagino que o seu marido não merece essa fidelidade. Como pode saber disso? O senhor jamais viu o conde antes, contestou Elisa, medindo o judeu com um olhar de desprezo. Uriel deu-se conta de ter cometido um descuido, mas a paixão deixava-o cego demais para que pudesse parar. Aliás, disse ele, não é da minha conta o quanto vale o conde. Para mim não é segredo que a senhora não o ama e anseia separar-se dele. Portanto, já que a senhora vai ficar livre, por que não entregar-me à sua mão e recompensar-me com um amor nobre e infinito, o amor que tenho pela senhora? Serei seu escravo, seu cão fiel. Seus desejos serão uma lei para mim. Vou cercá-la de luxo e farei de sua vida um sonho encantador. Sou paciente e ficarei aguardando, só me diga uma palavra de incentivo e não me deixe sem esperanças. Uriel inclinou-se tão próximo,
que o seu hálito quente tocou a face da moça. Incentivado ainda mais pelo silêncio de Elisa, o judeu agarrou-a pela cintura e tentou puxá-la para perto de si. Fervendo de ira e de indignação, ela empurrou energicamente Uriel. Suas faces ardiam. Medindo o judeu com um olhar cheio de nojo e desprezo, ela exclamou com voz intermitente: "O senhor está louco? Como ousa não tratar tão grosseiramente uma nobre dama casada? O senhor exige uma resposta à sua insolente proposta. Então, saiba que jamais trocarei o conde Riefenstein por algum aventureiro estranho que só me provoca nojo." Sem mesmo olhar para Uriel, Elisa voltou-se, saiu correndo da sala e trancou-se em seu quarto. 2 horas mais tarde, chegou Ortruda. A baronesa estava visivelmente constrangida e preocupada. "Elisa, o que você fez com o barão Laverdac? Ele está com um terrível mau humor e parece profundamente ofendido." "Se alguém tem o direito de considerar-se ofendida, sou eu. Nem com atos e nem com palavras dê motivos àquele homem para ofender-me com confissões de amor e propostas vergonhosas para uma mulher casada. Eu o coloquei no lugar dele, e mais nada." Ortruda balançou a cabeça. "Elisa, não devia ter feito isso. Amar não é pecado. Como correm boatos sobre suas desavenças com Raymonde, então, naquele rapaz jovem e fogoso poderiam facilmente nascer esperanças. Se amo Raymonde ou não, é problema unicamente meu", respondeu Elisa com ira. "E não será esse homem suspeito, que mal conheço, quem vai interferir em meus assuntos particulares." "Tomara Deus que você jamais lamente essa sua atitude", murmurou Ortruda, saindo. Capítulo 11. No dia seguinte, ao amanhecer, Elisa e o pai foram embora do castelo Finsterbach. Ainda na noite anterior, a moça pediu ao pai que apressasse a partida, sem contar nada do que tinha acontecido. Ortruda despediu-se sozinha de Ervin e de Elisa. Oculto atrás da cortina, Uriel viu a moça montar o cavalo. Uma expressão puramente diabólica apareceu no rosto pálido do judeu quando ele murmurou, acompanhando Elisa com os olhos: "Você pagará caro pelo seu desprezo e pela sua repulsa. Vou pisotear a sua honra e o seu orgulho na lama." Grande parte do caminho, Finsterbach e Elisa percorreram em silêncio. O cavaleiro estava ocupado com seus próprios pensamentos e Elisa estava extremamente cansada e perturbada. Ela quase não tinha dormido a noite e levantou-se muito antes do amanhecer. Os acontecimentos do dia anterior, em função do estranho aviso de Raymonde, deixaram-na muito perturbada. À medida que se aproximavam de Zappenstein, os pensamentos da moça imperceptivelmente tomaram outra direção e concentraram-se em Gil. A ideia de rever o rapaz fez o coração de Elisa disparar. Ela agora sabia que Gil a amava e um misto de alegria, curiosidade e medo embaraçoso enchia a sua alma, quando imaginava seu reencontro com ele. Elisa supunha que Bezemon, ardendo de impaciência em revê-la, iria recebê-la na escadaria, mas o cavaleiro não apareceu e 1 hora mais tarde, a moça, irritada, saiu para o jantar. Gil estava à mesa e cumprimentou-a com uma reverência fria e contida, mas Elisa logo notou que ele tinha emagrecido e mudado bastante. Seu rosto adquiriu uma expressão severa e amarga e nos olhos brilhava algo que ela jamais vira antes. Elisa sentia-se embaraçada e intimidada. Tal sensação doentia aumentou mais ainda quando captou o olhar penetrante e atento de Gil, como se este quisesse ler nas profundezas de sua alma. Provavelmente ele estava com raiva dela, pois retirou-se para o quarto logo após o jantar, sem nem mesmo perguntar como ela tinha passado todo aquele tempo. Elisa ficou muito confusa. Não conseguia entender o comportamento de Gil. Ele não tinha motivo algum para ter raiva dela. Ou talvez tivesse acontecido alguma desgraça com ele sem ela saber. Mas, não.
No olhar atento e desconfiado do cavalheiro ardia a mesma chama de ciúmes como na noite da chegada de Raymond. Só que a esta se misturou uma expressão que ela jamais notara antes. Incomodada por uma obscura preocupação, Elisa demorou para conseguir dormir e só depois que o velho relógio do castelo bateu meia-noite um pesado e agitado sono fechou-lhe as pálpebras. Baesemon também não dormia. Naqueles 5 dias, desde a chegada de Raymond, em seu espírito aconteceu uma verdadeira reviravolta. A visão do homem, cujo nome Elisa usava, rompeu a paz de espírito do jovem templário. O beijo de provocação, dado por Raymond na esposa, atingiu em cheio o alvo, provocou no espírito do rival uma tempestade de ciúmes, desespero e ódio. Na noite que se seguiu àquela cena, Gil não conseguiu fechar os olhos. Ele examinou a própria alma e descobriu, horrorizado, que nela penetrara traiçoeiramente uma profunda paixão, que dominava todo o seu ser e subjugava-o definitivamente com um poder que jamais suportara antes. Suas passageiras intrigas amorosas e as diversões demoníacas mais pareciam fogo de palha comparadas àquele novo sentimento. O primeiro resultado daquela descoberta foi tão forte que Gil, abatido física e moralmente, não teve forças para sair para o desejo e ficou observando, escondido da janela, a partida da cavalgada. Quando viu o jovem casal seguindo na frente, seu coração apertou-se tanto de ciúmes que ele quase sufocou. Quando chegou o 4º dia nem eles e nem seu pai retomavam. Aquela primeira sensação atingiu o ápice e transformou-se em estado doentio. Passou-lhe pela cabeça que o motivo daquela longa ausência poderia ser uma reconciliação da moça com Raymond e que estaria sendo festejada, naquele instante, em Riefenstein. Os acessos de fúria impotente, louco ciúme e indescritível desespero provocados por aquele pensamento esgotavam a tal ponto o jovem templário que ele decidiu apelar para um método oriental de meditação que usava, às vezes, para evitar pensamentos ruins. Imerso em pesado torpor, ele não ouviu quando tocou como anunciando a chegada da jovem condessa. Erwin encontrou-o neste estado. Ele acordou Gil e ficou assustado com a sua aparência desolada, mas evitou fazer-lhe perguntas sem nem mesmo suspeitar que sua filha pudesse ser o motivo do estado doentio do seu amigo. Ele já tinha visto Gil em situações parecidas, sofrendo de remorsos. No primeiro momento, a notícia da chegada de Elisa deu forças ao templário. Mas, durante o jantar a moça pareceu-lhe tão suspeita, constrangida, nervosa e preocupada que ele voltou a ficar desconfiado. Sua irritação com Elisa era tão grande que nem quis conversar com ela, retirando-se para o seu quarto após o jantar. Imaginando que o amigo estava num de seus momentos ruins, Erwin nem tentou segurá-lo. Elisa despertou cedo. Estava triste, nervosa e sentia uma obscura preocupação. No começo, a moça tentou rezar em seu oratório, mas percebendo que não conseguia se concentrar, decidiu ir à capela. Lá havia uma linda imagem de Nossa Senhora que a sua afinada mãe trouxera de Itália e a qual Elisa, desde que chegou ao castelo, tinha uma grande devoção. Aos pés e sob o olhar santificado e misericordioso da Virgem Santa, ela, naturalmente, não seria perturbada por pensamentos frívolos. A capela do castelo Zappenstein era bem pequena. Através das estreitas janelas com vidros coloridos passava uma meia-luz pálida que, junto com o revestimento de carvalho trabalhado, dava ao pequeno santuário um ar meio sombrio. Só a imagem de mármore branco destacava-se sobremaneira naquele fundo, como uma visão clara e divina. Para a grande surpresa de Elisa, a porta da capela estava entreaberta e de dentro chegou aos seus ouvidos um profundo e doentio suspiro. A moça, embaraçada e vacilante, atravessou a soleira e imediatamente viu Gil. Ele estava ajoelhado, tapando o rosto com as mãos, e parecia imerso em tristes pensamentos, pois novamente um suspiro pesado e rouco, como um lamento, escapou-lhe dos lábios.
Uma grande compaixão encheu o coração da moça, fazendo-a esquecer suas dúvidas, a raiva e o bom senso mundano. Todo o seu amor inconsciente por Gil concentrou-se no forte desejo de ajudá-lo e aliviar seus males com uma palavra de carinho. Cedendo ao poderoso desejo, Elisa aproximou-se rapidamente do jovem templário e colocou a mão em seu ombro. Ele, então, estremeceu e levantou a cabeça, mas reconhecendo Elisa pôs-se rapidamente de pé. Um forte rubor cobriu o seu rosto. Tenho o azar de sempre atrapalhar seus momentos de oração, Condessa. Peço-lhe que me perdoe. Já estou me retirando, disse ele rispidamente. Num outro momento, talvez Elisa tivesse ficado ofendida, mas naquela hora em sua alma falavam mais alto a indulgência e a tenra compaixão. Por isso, ela respondeu amigavelmente: O senhor não está atrapalhando nada. Por que não oramos juntos aos pés de Nossa Senhora, a divina consoladora de todos os amargurados? Fui eu quem, tão desestradamente, interrompi suas preces, mas... Elisa ficou vermelha e confusa. Pareceu-me que o senhor estava sofrendo. Apesar de não saber o motivo de seu sofrimento, gostaria de consolá-lo, na medida do possível. Nos olhos do cavaleiro acendeu uma expressão mista de alegria e de tristeza. Aproximando-se rapidamente de Elisa, ele pegou suas mãos e as levou aos lábios. Fico-lhe muito grato. Mesmo que sua alma infantil nem suspeite dos motivos do meu sofrimento, a senhora pode me proporcionar um enorme bem se responder sinceramente, sem nada ocultar, a uma pergunta que me tortura há muito tempo. O que quer saber? Perguntou Elisa. A senhora promete dizer a verdade? Direi a verdade ou nada direi, pois detesto mentiras. Então, diga-me se ama seu marido com aquele sentimento completo que domina completamente o espírito do ser humano, sem deixar lugar a outras imagens e perdoa todas as ofensas, apesar da ira momentânea. Gil inclinou-se e dirigiu aos olhos claros de Elisa um olhar imperioso e, ao mesmo tempo, suplicante. A moça ficou vermelha, mas, apesar do embaraço, respondeu sem a menor hesitação. Não tenho esse sentimento por Raimundo. Ele também não me ama, pois me ignora e me trai. Estou muito zangada com ele, mas estamos ligados por sagrados laços e devo cumprir as obrigações que estes me impõem. Gil riu e exclamou num tom de alegria e triunfo. Esses laços são pura formalidade. O seu coração está livre, Elisa, e deve pertencer-me, pois eu a amo com aquele amor que só termina com a vida. Não fique pálida, Elisa, e não tema as palavras que escaparam do meu coração. Não aguento mais guardar esse segredo. O poderoso sentimento que enchia a alma do rapaz resplandecia em seu olhar e soava em sua voz, conquistando o coração palpitante da moça. Esquecendo de tudo, Elisa levantou os olhos úmidos para o templário. Nas suas pupilas azuis, lia-se tão claramente o seu amor que Gil, tremendo de felicidade e de orgulho, abraçou-a e, apaixonadamente, puxou-a para perto de si. Esse contato fez Elisa estremecer e livrar-se rapidamente dos seus braços. Seu olhar pareceu fixar-se na cruz púrpura no peito do cavaleiro. Por que fala assim comigo, senhor Gil, sabendo que estamos cometendo um pecado duplo? Perguntou ela. Pecado? Mas o verdadeiro amor jamais pode ser um pecado. Esse sentimento divino é santo por si mesmo. Não me rejeite, Elisa, não afaste o justo sentimento que sente por mim e que o homem, cujo nome usa, não soube incutir-lhe. Eu, deserdado pela vida, anseio pelo seu amor como uma planta anseia pelo sol ou um prisioneiro pela liberdade. O seu amor irá erguer-me, enobrecer-me e devolver-me a paz de espírito, exclamou Gil com fervor. A moça ficou ainda mais pálida e apertou ambas as mãos ao peito. Não,
Apenas um sentimento irrepreensível pode trazer felicidade e o Senhor não tem o direito de me amar. Essa cruz em seu peito é um símbolo de voluntária renegação do mundo e da família. Não posso ser nada para o Senhor, mesmo que me separe de Raymond. Um abismo nos separa. Entre nós estão os seus votos monásticos e não conde. Uma palidez mortal espalhou-se pelo rosto do cavaleiro e nele apareceu uma expressão de tanta ferocidade e desespero que Elisa até recuou. Mas, Baezimun nem notou isso em sua louca excitação. Assim que se chocou contra o obstáculo fatídico de sua vida, despertou nele toda a impetuosidade própria de sua natureza e toda a força de suas paixões desenfreadas. Seus olhos ardiam. Sufocando, deu um passo à frente e exclamou com voz rouquenha: Os meus votos monásticos. Eles me foram impostos à força. Jamais o meu espírito pronunciou-os e estes não podem me prender. Não, não são estes falsos votos que se interpõem entre nós, mas os preconceitos da consciência infantil. Será que você acha que debaixo desta túnica não bate um coração humano? Que um templário jamais pode ser amado por uma mulher magnânima a ponto de sacrificar seus preconceitos infantis e independente para encontrar na arrebatadora paixão a recompensa pelos preconceitos mundanos? Esse passo você deve dar, Elisa. Deve livrar-se das fraquezas e esquecer os laços fictícios que amarram a um homem que não a ama, não a respeita e que impede o seu caminho para a felicidade. Aprenda em meus braços a degustar todas as delícias do amor mútuo e jamais lamentará ter sacrificado uma lei vazia que impõe obrigações somente quando consagra uma união livre de dois corações. Os laços do verdadeiro amor nos unem. Essa união quero marcar com um beijo em seus lábios e não permitirei nem a Deus e nem ao diabo tirar de mim aquilo que me pertence. Tremendo de paixão e não conseguindo conter-se, Gil aproximou-se da moça, apertou em seus braços, mas, quase no mesmo instante, empurrou-a para longe. Respirando pesadamente, recuou um passo e passou a mão pela testa úmida. Você precisa fugir, criança descuidada, que nada entende sobre as tempestades de desenfreadas paixões que tudo destroem em seu caminho, murmurou ele com voz entrecortada. Vendo que Elisa não se movia, acrescentou: Seu inocente olhar serviu-lhe de fiel proteção contra o meu criminoso anseio. Você não tem medo de estar aqui a sós comigo? Será que não teme uma violência da parte de um homem que não mede obstáculos para satisfazer seus desejos? Um leve rubor correu pela face pálida de Elisa. Por instantes, ela realmente assustou-se e também foi arrebatada pela onda de impetuosa paixão, mas esse medo foi momentâneo. No instante em que Gil recuava, a mão dela agarrava o pequeno estilete que trazia pendurado no cinto, conforme moda veneziana. Apesar do amor pelo cavaleiro, Elisa decidira defender-se energicamente, ainda mais porque os sentimentos por demais agitados sempre lhe provocavam uma repulsa instintiva. Agora, já se sentindo donada à situação e sem qualquer raiva, respondeu energicamente: Não, não tenho medo de você, pois sei que me ama e o verdadeiro amor anseia apenas pela felicidade do ser amado e não por sua vergonha ou desgraça. O fato de você não querer me fazer mal comprova que os seus sentimentos são bons e honestos, apesar da ansiedade com que se deixou levar pela impetuosidade. Não quero provocar seus maus sentimentos, mas gostaria de trazer paz ao seu espírito irritado pela injustiça. Então, depois do que aconteceu agora, você vai me evitar? Perguntou Gil com amarga ironia. Por que iria evitá-lo? O destino logo se incumbirá disso, concluiu Elisa com tristeza. Portanto, continuemos amigos e vamos orar a Deus para que Ele nos dirija e nos ajude no caminho da virtude e do dever, que já indicou cada um de nós. Até amanhã. Nesse intervalo de tempo, vamos tentar esquecer esse malfadado encontro. Elisa fez um sinal de despedida com a mão e saiu rapidamente da capela.
Gil não se moveu. Depois, sentou-se pesadamente no banco junto à parede, jogou a cabeça para trás e fechou os olhos. Sentia-se todo quebrado. Uma sensação de enorme vazio e tristeza comprimia-lhe o espírito. Mais uma vez, o seu malfadado destino o afastava dos portões abertos do paraíso, onde ele não conseguia entrar. Ficou sentado assim por alguns minutos. Depois, levantou-se lentamente, desceu para o paço e mandou selar o cavalo. Apanhando a capa e a boina que o criado lhe trouxe, mandou dizer a Finsterbach que ia ao posto de comando vizinho e que retomaria em alguns dias. Em seguida, deixou rapidamente o castelo. Gil sentia uma premente necessidade de ficar só e de colocar em ordem os sentimentos e as ideias. Passaram-se cerca de 2 semanas depois desses acontecimentos. 2 homens estavam sentados no quarto de Misael em Brixen. Era noite. A chama bruxuleante de 2 velas de cera amarela em candelabros de prata iluminavam, fracamente, o rosto ossudo do dono da casa e a pálida e característica cabeça de Uriel. Conversavam a meia voz. Os rostos animados e os ríspidos gestos nervosos indicavam que a conversa tratava de assuntos importantes. Não posso aprovar seus planos, Uriel. São por demais arriscados, muito perigosos e só podem levar à destruição de todos nós, observou Misael com visível desaprovação. As sobrancelhas negras do sumo sacerdote de Lúcifer cerraram-se e em seus olhos malévolos acendeu-se uma chama de ira. Eu poderia simplesmente lhe responder que esta é uma ordem. Mas, como tenho um caráter conciliador, prefiro provar-lhe que o meu plano não é mais perigoso que o assassinato de Arnulf Ried e da moça Ramentes. Pode ser. Entretanto, era preciso eliminar Arnulf, pois a denúncia dele poderia nos trair a todos. A realização do sacrifício de sangue cristão pode ser realizado apenas uma vez a cada 10 anos. Mas, qual o objetivo do assassinato de Raymond e de sua esposa? Raymond é um perigoso membro da nossa irmandade que estamos mantendo somente pelo terror. Da parte dele sempre se pode esperar uma traição. Estou convencido que ele já foi descuidado e algumas palavras suas fizeram Elisa pensar que sou um aventureiro. Ela ia falar algo mais, mas conteve-se a tempo. Talvez Raymond a tenha avisadas para tomar cuidado comigo. E você quer matá-la por isso? Os meus motivos não lhe importam. Só fico surpreso por você se opor. Será que esqueceu a tal ponto a vergonha e a morte de Rebeca que considera excessivo uma vítima que vingue a sua desonra? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Misael ficou muito pálido e seu rosto desfigurou-se por um instante. Para vingar Rebeca, a morte da condessa Riefenstein para mim não é suficiente. Quero a desonra dela e, se possível, na frente do conde, respondeu o judeu com voz rouquenha. Se você, em vez de ficar fazendo contestações idiotas, parasse para ouvir todos os detalhes do meu plano, já teria entendido que este lhe dará uma oportunidade de vingança que jamais sonhou. Então fale, Uriel. Eu anseio pela vingança com todas as forças do meu ser, mas o seu plano é perigoso e me assusta. Além disso, reconheço que não entendo o motivo que o faz correr um risco tão grande. Sobre isso falaremos mais tarde, mas agora voltemos ao meu plano. A nossa grande reunião deverá se realizar daqui a 12 dias. Na época, Raymond já terá retornado da corte. Hoje, pela manhã, um dos nossos comunicou-me que todas as formalidades referentes à herança de Arnulf estão chegando ao fim e que Raymond, muito provavelmente, retomará logo a Riefenstein. Quando chegar, vou enviar-lhe a ordem de comparecer à reunião. Ele, naturalmente, deverá comparecer sozinho diante da Cruz Negra. Lá, lhe vendarão os olhos e ele será conduzido ao subterrâneo, de onde jamais sairá e onde dificilmente acharão os seus ossos,
acrescentou Uriel com um riso sardônico. Misael balançou a cabeça. Um dos principais senhores do país não pode desaparecer sem deixar pistas. Wolfram irá revirar céus e terras para encontrar o seu único filho. É difícil predizer que descobertas poderá fazer então. Se formos pensar assim, jamais poderemos empreender algum plano. Existe a possibilidade de encontrar o cadáver do filho que, naturalmente, revelará tanto quanto a morte de Margarita. Raymonde não me preocupa. A captura de Elisa é mais complicada. Sim, para não dizer que é totalmente impossível, observou Misael. Não conhecemos nenhuma passagem secreta para penetrar no castelo Zapinenstein. Elisa jamais sai sozinha e os dois templários são uma guarda segura do castelo. E você me acha tão imbecil a ponto de tentar raptar Elisa do castelo? Antes de estruturar um plano com todas as chances de sucesso, levantei as mais detalhadas informações e, graças à ajuda de nossos irmãos, soube tudo o que precisava. Em primeiro lugar, tenho motivos para supor que essa semana os dois templários partirão de Zapinenstein. Depois, será necessário forçar a condessa a partir também. Isso é possível do seguinte modo: como sabe, Elisa foi educada pelo velho Vart. Um terrível mago, interrompeu Misael. Sei disso. Vi o talismã que ele deu a Raymonde. O objeto tinha uma força extraordinária, mas consegui vencê-lo. Entretanto, isso não vem ao caso. Vart morou em Veneza na casa de seu sobrinho, Fulvio Faleri, que tem por Elisa uma amizade muito estranha, tão parecida com amor como a semelhança entre duas gotas d'água. Não suportando a separação com sua preferida, o digníssimo nobre, junto com o velho patife Vart, está se dirigindo ao castelo deste último e, no presente momento, já deve estar no Tirol, isso, se o Sr. Fulvio não se atrasou por um motivo qualquer. Sei desses detalhes através de um membro da nossa Irmandade que mora em Veneza. A camareira de Elisa tagarelava em Finsterbach, dizendo que a condessa recebeu uma carta comunicando a intenção do patrício de ir para o castelo de Vart. Agora Elisa está aguardando a chegada de notícias e, ao recebê-las, provavelmente também partirá para o castelo de Vart. O meu plano está baseado nessas circunstâncias. Assim que os templários partirem, Elisa receberá uma carta do Sr. Faleri pedindo-lhe para ir ao castelo de Vart com a maior urgência, pois a doença do velho impede-os de ir visitá-la pessoalmente. A carta trará a sugestão para ela levar uma escolta de apenas 4 soldados, que serão suficientes para protegê-la até ao local onde estarão esperando os seus amigos. Mas a condessa vai ver que a carta é falsa. Não vai ver nada. Recebi de Veneza um documento escrito e assinado por Faleri. Falsificar a sua caligrafia e a sua assinatura será facílimo. Enquanto isso, Raymonde, em sua ignorância, forneceu-me tantas valiosas indicações sobre a relação entre o patrício e Elisa que, na carta, poderei tranquilamente desempenhar o papel de Fulvio. Mas que vantagem existe em Elisa viajar ao castelo de Vart acompanhada de 4 soldados? Perguntou Misael com certa zombaria. Suponho que não está pensando em entrar em combate com eles. Uriel estava tão absorto no seu plano que não notou isso. Para quê? Faremos tudo sem luta. Alegando peregrinação, estudei detalhadamente o caminho que Elisa seguirá para o castelo de Vart, disse Uriel, sorrindo. Ela só poderá chegar à noite no local do encontro marcado. Por isso, precisará parar em alguma hospedaria para dar descanso aos cavalos. No trajeto, existe apenas uma hospedaria onde tem um cúmplice, que colocará na ração dos cavalos um remédio que os deixará muito fracos em poucas horas. Isso fará com que 2 soldados tenham de ficar lá junto com o pajem, se ela levá-lo consigo. Elisa, sem dúvida, quererá continuar o caminho para rever logo os amigos.
Quando ela passar pelo local, onde a trilha fica tão estreita que é preciso seguir em fila indiana, será atacada por salteadores. Durante essa confusão, Elisa será raptada. Os outros detalhes não posso prever, pois será preciso agir conforme as circunstâncias. O resultado final deve ser o seguinte: o cavalo de Elisa irá assustar-se e cair no precipício. Deixe que a procure lá. Na realidade, nós a traremos para o subterrâneo de Finsterbach, onde a trancaremos até o dia de nossa reunião. Se ela algum dia sair dali, será para me acompanhar a Jerusalém. Elisa me agrada e quero fazer dela minha amante. Quando chegarmos à Palestina, saberei obrigá-la a submeter-se às regras da nossa santa religião, pois subentende-se que não suportarei em minha casa ritos ímpios cristãos. As últimas palavras de Uriel fizeram acender nos olhos de Misael uma expressão mista de sombria zombaria e desprezo, mas sua voz em nada revelou seus sentimentos quando ele disse: compreendo. A pequena condessa lhe agrada e para os filhos do nosso povo é duplamente interessante obrigar essa orgulhosa filha dos nossos repressores a desempenhar o papel de Agar. Também percebo que você é uma pessoa que é inútil tentar convencer do contrário, quando deseja ganhar um brinquedo como Elisa. Todavia, devo preveni-lo do seguinte: as previsões secretas, tão favoráveis no caso de Margarita, nesse caso estão contra nós. O rosto de Uriel ficou sisudo. Você recebeu previsões ruins. Sim, muito ruins, ameaças de morte e desgraças. Não posso indicar nem o tempo nem o teor dessas ameaças, mas nesse perigoso empreendimento existem possibilidades muito maiores dessas previsões acontecerem. A metade do perigo conhecido já foi descartado. Tomarei medidas ocultistas que nos protegerão. Não será a primeira vez que obrigarei o destino a mudar de rumo, respondeu Uriel num tom decidido, após um prolongado silêncio. Por instantes, as palavras de Misael quase fizeram-no vacilar. Mas a selvagem paixão por Elisa cegou o seu temor e a sua precaução. Além disso, aquele terrível feiticeiro, armado de todo o poder do mal, considerava-se invulnerável e achava que numa próxima conversa conseguiria transmitir, ao seu interlocutor parte de sua orgulhosa confiança. Quando, 2 horas depois, os comparsas se separaram, entre eles estavam definitivamente combinadas e decididas as mortes de Elisa e de Raimonde. Capítulo 12. A inesperada partida de Gil surpreendeu um pouco Erwin Finsterbach, mas ele estava ocupado demais com os assuntos da ordem para preocupar-se com o jovem, ainda mais que Elisa nada lhe contara sobre a conversa que teve com o templário na capela. A aparência triste e abatida da filha, o cavaleiro atribuiu ao enfado e à vida isolada no velho castelo, a qual ela não estava acostumada. Além disso, poderia estar sentindo o problema da indefinição do seu destino. Na realidade, desde a última conversa com Gil, Elisa sentia-se como num pesadelo. Ela não conseguia colocar ordem no caos de sentimentos novos e agitados que a perturbavam, só reconhecia que gostava de Gil de um modo diferente do sentimento que tinha por Raimonde. A mínima lembrança de Gil fazia seu coração disparar e desaparecia qualquer ira. Ela perdoava-lhe tudo. Sentia por ele uma enorme compaixão e uma ardente vontade de consolá-lo e de ajudá-lo. Parecia ainda ouvir a voz dele, soando com paixão, e sentir seu olhar cheio de amor. Em tais momentos, sentia que seria a maior felicidade jogar-se em seus braços, entregar-se aos seus beijos e sentir-se protegida pelo poderosíssimo sentimento que se concentrava dentro dela. Nessas horas, Elisa sempre lembrava da sua conversa com Fulvio e de seus sábios, mas inúteis conselhos, pois acabara deixando penetrar em seu coração um amor sem esperanças, que tomaria ainda mais dura sua aprovação se o destino a obrigasse a permanecer como esposa do conde. Como de hábito, Elisa procurava consolo na oração e sua profunda fé na ajuda divina trazia-lhe a paz.
ela decidiu confessar tudo a Fulvio e a Vart e pedir-lhes ajuda na obtenção do divórcio. Depois, continuaria vivendo com seus amigos e jamais se casaria. Essa decisão acalmou-a definitivamente. Quando, 5 dias mais tarde, Gil retomou, um leve rubor revelou a emoção da moça ao rever o jovem templário. O rapaz estava ainda mais sombrio e concentrado. A palidez de seu rosto e a severa e amarga dobra da boca indicavam a terrível tempestade que se desencadeava em sua alma. Pela primeira vez naqueles longos anos, Gil lutou contra suas paixões e consigo mesmo e saiu-se vencedor. A pureza, a inocência e a retidão de Elisa provocaram uma reação redentora no espírito doentio do templário. Ele teve vergonha de abusar do amor crédulo daquela criança e de destruí-la, pois, o seu destino fatídico o impediu de possuí-la legalmente. Além do mais, seria-lhe digno dela. Diante dele ergueram-se como fantasmas ameaçadores todos os horrores ímpios e sacrílegos com que maculou seu corpo e sua alma e que o faziam condenar-se ainda mais impiedosamente. Apesar da própria abnegação, a visão do rubor que surgiu nas faces de Elisa à sua chegada fez o seu coração disparar e encheu sua alma de alegria e de amargura. Ele, entretanto, trancou-se na leve e fria discrição da época em que se conheceram. Alguns dias mais tarde, Gil partiu numa missão secreta para um posto de comando distante onde, naquele momento, encontrava-se o prior regional. No dia seguinte, após a partida de Bezemon, chegou um mensageiro trazendo a Finsterbach uma ordem para ele viajar imediatamente a Paris para entregar ao grão-mestre o relatório sobre a missão de que fora incumbido. Erwin ficou muito desgostoso com a necessidade de partir tão de repente. Ele esperava ficar em Zappenstein até a chegada de Wolfram com o filho e contava resolver em definitivo a questão do divórcio da filha ou sua reconciliação com o marido. A ideia de deixar Elisa sozinha naquela situação periclitante deixava-o desesperado. Ele já pensava em escrever a Vart e trazê-lo para ficar com a filha, quando Elisa informou da chegada dos amigos que era aguardada a qualquer momento. Ela não deu a notícia antes ao pai pretendendo fazer-lhe uma surpresa. Os últimos dias antes da separação entre o pai e a filha, cuja duração era difícil prever, passaram-se muito tristemente. Erwin estava sombrio e nervoso. Mais do que nunca arrependia-se pelo capricho egoísta que fê-lo vestir o uniforme da ordem em vez de dedicar a vida à sua única filha. O destino de Elisa teria sido completamente diferente e jamais aconteceria o seu infeliz e prematuro casamento. As lágrimas que ela derramava desde que ele comunicou-lhe sua partida caíam em seu coração como gotas de chumbo derretido. Erwin só não sabia que Elisa estava desesperada pela dupla separação. Sua preocupação inicial do possível amor entre Gil e sua filha já tinha se dissipado há muito tempo. As relações fraternais e amigáveis que reinavam entre os jovens, deixavam-no mais alegre pelo seu amigo, cuja alma, doente e solitária, talvez encontrasse paz e consolo na amizade daquela pura e inocente criança. O estado de espírito de Elisa era terrível. A ideia de nunca mais rever Gil e, talvez, separar-se dele para sempre, enchia o seu coração de tristeza e de um desespero que jamais sentira antes. Esse sentimento era tão forte que ofuscava a dor de consciência e orgulho, deixando-lhe somente o fel da separação. Na parte da tarde, Erwin dedicou-se a escrever cartas a Vart, a Fulvio e a Wolfram, enquanto Elisa ficava junto à janela, aguardando o retorno de Gil, o que não aconteceu naquele dia nem na manhã seguinte. Finsterbach aguardou até o meio-dia e depois decidiu partir. Deixou no castelo alguns soldados da ordem e uma ordem para Gil alcançá-lo imediatamente no local indicado. Erwin entregou à filha as cartas que tinha feito para os amigos e combinou que ela iria ao castelo de Vart, onde prosseguiriam as conversações com os condes Riefenstein. Enfim, chegou o momento da partida. Pai e filha, em lágrimas, despediram-se a sós,
pois os estatutos da ordem proibiam ao templário qualquer manifestação de carinho para uma mulher, mesmo que esta fosse sua mãe. Quando Elisa saiu com o pai para o paço, Ervin aparentava calma. Ele montou o cavalo e estendeu a mão à filha, que esta beijou. 5 minutos depois, Finsterbach deixou o castelo. Triste e com o coração pesado, Elisa entrou no castelo e trancou-se em seu quarto. Queria orar a Deus para pedir-lhe força e coragem. Tarde da noite, o som do coma anunciou a chegada de um visitante. Era Gil, retomando de uma longa jornada. Ao apear do cavalo, soube da partida de Finsterbach e das ordens de alcançá-lo o mais depressa possível. A escuridão ocultou dos cavalariços a palidez que cobriu seu rosto ao receber aquela notícia. Acostumado a dominar-se, Gil providenciou imediatamente que tudo estivesse pronto para sua partida na manhã seguinte e depois subiu ao seu quarto, onde Elisa mandou servir o jantar, pois temia e tinha vergonha de recebê-lo numa hora tão tardia. Um pouco mais tarde, Loretta comunicou à moça que o escudeiro de Beizemont perguntava se ela estaria disposta a receber o seu amo que desejava agradecer-lhe e despedir-se, pois partiria às 6 horas da manhã seguinte. Por instantes, o rosto de Elisa mudou de pálido para vermelho, mas depois ela respondeu: Loretta, diga-lhe que estou convidando o cavaleiro para o desejum em minha companhia antes de sua partida. Para não atrasá-lo, o desejum será servido às 5 horas da manhã. As leis da hospitalidade do Castelo Zappenstein não permitem deixar o hóspede partir faminto. Naquela noite, nem Gil e nem Elisa conseguiram dormir. O amanhecer mal despontava e eles já estavam de pé. Quando o relógio bateu 5 horas, ambos entraram ao mesmo tempo no refeitório, onde já estava servido o desejum para 2 pessoas. Gil estava completamente paramentado. Ele colocou o capacete na cadeira e beijou a mão de Elisa que, muito pálida, nem ocultava sua tristeza e sua emoção. A refeição passou-se em profundo silêncio. Não conseguiria manter uma conversa vazia e não ficava bem trocar palavras vindas direto do coração na presença dos criados. Finalmente, a refeição terminou. Apesar do autocontrole, os lábios do templário tremiam quando se aproximou de Elisa para despedir-se. Ela sentia que não teria forças para despedir-se sem dizer uma palavra sincera e sem trocar um amigável aperto de mão. Com esperteza feminina, ela encontrou um argumento simples e bem natural para ficar a sós com o cavaleiro. Senhor Gil, pode me acompanhar ao meu quarto por um instante? Meu pai me incumbiu de lhe entregar uma carta e uma ordem verbal que somente o senhor pode ouvir, disse ela, ficando muito vermelha. Estou às suas ordens, condessa, respondeu Gil com uma mesura e colocando o capacete de volta na cadeira. Uma expressão de apaixonado reconhecimento, que acendeu-se em seus olhos, deu a entender a Elisa que ele tinha percebido sua intenção. Ordene aos homens para irem até os cavalos e me aguardarem junto à ponte levadiça. Estarei lá dentro de alguns minutos, disse Gil ao escudeiro. O cavaleiro seguiu atrás de Elisa que, passado rapidamente por 2 quartos contíguos, entrou na pequena sala de visitas que não tinha outra saída. Quando viu que o cavaleiro trancou a porta e com os braços estendidos, começou a aproximar-se dela, sua coragem abandonou e ela deixou-se cair na cadeira sem forças. Gil já estava ao seu lado e ajoelhou-se. Nada tema, Elisa. Deus a abençoe por sua bondade e por esse último momento de felicidade com que está me presenteando. Partirei daqui completamente diferente do modo como cheguei. Juro-lhe, nesse grave momento, que permanecerei digno de você pelo resto da vida. Será que iremos nos ver novamente? Mas quando? Murmurou a moça estendendo-lhe ambas as mãos. Não, Elisa. Estou me despedindo de você para sempre. Para que vai lhe servir um renegado que não tem direito à felicidade nem a uma família?
Como ouso ficar em seu caminho constrangendo-lhe o inocente coração? Abordou ele com voz tensa. Não tenho coragem de dizer-lhe, esqueça-me. Portanto, lembre-se de mim como de um falecido, cuja lembrança não indispõe ninguém. A emoção impediu de falar. Então, ele apertou o rosto no colo de Elisa. Triste e desesperada, ela passou os braços em seu pescoço e molhou os cabelos e o rosto dele com suas lágrimas. Gil estremeceu e endireitou-se. Embriagado de felicidade, apertou Elisa ao próprio peito e seus lábios uniram-se num longo beijo. Naquele beijo e no abraço ardente concentraram-se todos os sentimentos e todo o amor que enchiam suas almas. Para Elisa, naquele momento de embriaguez, desapareceram o passado e o futuro. Somente um pensamento passava-lhe pela mente: queria morrer daquele jeito, apertada ao peito do homem amado, sentindo o toque de seus lábios quentes, sem jamais acordar daquele sonho encantador, em que a sua alma experimentava a suprema bem-aventurança do mais puro amor. Todavia, a felicidade humana é tão passageira que quando a pessoa mal consegue experimentá-la, ela já começa a pertencer ao passado. Gil recuperou-se primeiro e disse baixinho: Estou indo embora rico e feliz, minha amada. Elisa, levo comigo suas lágrimas como o maior dos tesouros, no qual buscarei forças nas horas de desespero e de amargura. A lembrança desse momento vai servir-me de escudo contra todas as más tentações. Agora, adeus, minha adorada. Seja feliz e ore por mim. Sua oração pura chegará mais facilmente ao trono do Eterno do que a minha voz criminosa. Quanto ao resto, que seja como Deus quiser. Ele voltou-se e quis sair, mas Elisa deteve-o junto à porta e exclamou com tristeza: Gil. O cavaleiro parou, pegou-a novamente nos braços e beijou-a pela última vez. Depois, fê-la sentar-se na cadeira mais próxima e saiu quase correndo do quarto. Elisa ficou, por instantes, sentada imóvel apertando a cabeça com ambas as mãos. Depois, levantou-se de supetão e correu para a janela aberta. Viu como Gil montou o cavalo e cavalgou pelo paço. O cavaleiro sentiu seu olhar, voltou-se e acenou-lhe em despedida. Da altura onde estava, Elisa pôde acompanhar a cavalgada com os olhos até estardecer para o vale. Ela não tirava o olhar febril do cavaleiro, que seguia vagarosamente à frente dos outros, cabisbaixo. O vento agitava sua capa branca, sobre a qual, como uma mancha vermelha, via-se a cruz púrpura. Seu capacete, sua armadura e as esporas de aço ardiam como fogos sob o sol. De repente, a moça teve a impressão de que do chão irrompia uma enorme nuvem de fumaça negra, mesclada de chamas. Por um momento, o turbilhão de fogo e fumaça ocultou o cavaleiro de sua visão. Em seguida, Gil apareceu novamente no meio das chamas que tomaram a forma de uma fogueira. No ar pairava um ruído surdo e obscuro, misturado com gritos de pessoas e canto sinistro. Elisa ficou paralisada e com os olhos esbugalhados agarrou seu peitoril da janela. No mesmo instante, a visão desapareceu e pelos serpenteantes zigue-zague da trilha o grupo de cavaleiros continuava a descer até desaparecer numa de suas curvas. Cambaleando como bêbada, Elisa arrastou-se até o seu quarto e caiu de joelhos diante do crucifixo. A sua grande tristeza da separação juntou-se ainda o terror provocado pela terrível visão. Mas, o que poderia significar aquilo? Ela não conseguia encontrar explicação. Só tinha certeza que aquela visão prenunciava alguma desgraça. Cobrindo-se de lágrimas, a moça tapou o rosto com as mãos. Não conseguia nem orar. Passaram-se 3 dias. Elisa continuava a imersa em profunda apatia. Suas lágrimas esgotaram-se e ela só tinha um pensamento: deixar o quanto antes o Apinenstein onde tudo lembrava-lhe Gil e o pai. O vazio e o silêncio que a cercavam assustavam-no e ela perguntava-se com tristeza por que Fúvio não chegava.
Conforme a carta, ele e Vartia deviam ter voltado há muito tempo. No terceiro dia, após o almoço, Elisa estava sentada, sombria e pensativa, diante da enorme lareira onde ardia um fogo alto. Apesar de ainda ser fim de outubro, o ar dentro das espessas paredes do velho castelo era frio e úmido. Tristes pensamentos incomodavam a moça. À medida que recuperava uma relativa tranquilidade, retornava-lhe também a lembrança de Raymonde, de quem tinha se esquecido completamente durante a tempestade emocional que suportara. Ele, naturalmente, não deve tê-la esquecido e não deixaria de apresentar os direitos que lhe concedia a lei. Mesmo que Raymonde tenha prometido devolver-lhe a liberdade, se ela assim o exigisse, ele era tão inconstante que não podia se confiar em seus ímpetos de magnanimidade. Entretanto, mais do que nunca tomou-se-lhe odiosa ideia de pertencer a qualquer um que não fosse Gil. Seu único desejo era ficar livre e viver com seus tutores Vart e Fúvio. O som do corno informando a chegada de um visitante arrancou Elisa de seus tristes pensamentos. A moça estremeceu. Quem poderia ser? Seria Raymonde. Muito pálida, ela correu até a janela, mas o passo estava escuro e não conseguiu enxergar nada. Então, apurou o ouvido, temerosa. De repente, a porta se abriu com ruído e no quarto irrompeu o pajem Lorenzino, esbaforido e feliz. Chegou um mensageiro do Sr. Fúvio, trazendo uma carta, informou ele, entregando a mensagem. Elisa arrancou o lacre de seda e leu rapidamente a missiva. A mensagem era curta, mas tinha um tom carinhoso e amigável. Fúvio informava que a sua chegada fora atrasada pela doença de Vart e que, para poupar as forças do convalescente, ele estava levando o barão diretamente ao castelo deste último. No caminho, faria uma parada de um dia no local que indicava e pedia a Elisa para ir até lá imediatamente. Aconselhava Elisa a pedir um comboio ao pai, se este ainda estivesse no castelo. Caso ele já tivesse partido, usasse os homens que ele, Fúvio, havia contratado e que, na opinião dele, eram inteiramente suficientes para sua proteção naqueles tempos de paz. Quem trouxe a carta? Você conhece o mensageiro? Perguntou Elisa. Ela queria pessoalmente inquirir o mensageiro para ver se ele realmente pertencia ao grupo de pessoas que serviam na casa de Falaire. Só o conheço pelo nome. Ele é Abudil, irmão do gondoleiro baptista que, conforme ouvi falar, queria entrar para o serviço do Monsenhor. Ele diz que o velho barão já está melhor, mas que ainda sente-se fraco, respondeu Lorenzino. Está bem. Chame imediatamente Loretta e o velho Michel. Preciso dar as ordens necessárias, pois amanhã ao amanhecer deixaremos o castelo Zapinenstein para encontrar o Sr. Fúvio. No dia seguinte, uma pequena cavalgada subiu a trote pela estreita e pedregosa trilha que o serpenteava pela encosta de uma montanha bastante alta. Era Elisa viajando na companhia de Loretta, 4 soldados e o velho servo, nativo da região, que servia de guia. A jovem condessa estava com um ar preocupado. Naquele dia, acontecera-lhe um pequeno acidente. Na hospedaria, onde descansava de dia, roubaram-lhe parte da bagagem e as infrutíferas buscas tomaram uma parte do seu precioso tempo. Outro acidente desagradável aconteceu pelo caminho. Sem motivo aparente, os cavalos de 2 soldados e de Lorenzino adoeceram. Ficaram com as patas inchadas e mal podiam cavalgar. O chefe da escolta sugeriu que retomassem a hospedaria e arranjassem por lá cavalos descansados para o dia seguinte, mas Elisa rejeitou energicamente a proposta e disse que precisava naquele mesmo dia encontrar com seus amigos, ainda mais porque já tinham percorrido 3/4 do caminho. Ordenou aos soldados que retomassem a hospedaria e mais tarde se juntassem a ela no castelo de Vart. Lorenzino iria na garupa de uma das montarias. Vendo o comboio dela muito reduzido e o dia já findando,
A moça ordenou que se apressassem, mas o mau estado das estradas naquele país montanhoso impedia isso. Além do mais, o ar de preocupação do guia indicava que o caminho naquele local estava longe de ser seguro. Começava a escurecer. O guia aconselhou os viajantes a seguirem em fila indiana, pois a trilha passava por um desfiladeiro à beira do abismo. Irei a pé e conduzirei pelos arreios o cavalo da nobre dama. Os outros devem seguir cuidadosamente atrás de mim. Quando contornarmos o rochedo e sairmos na esplanada, a trilha ficará mais confortável e, em 15 minutos, chegaremos ao local marcado, disse o velho montanhês, apeando do cavalo. Pajem, pode usar o meu cavalo por enquanto, acrescentou. Todos se moveram em silêncio e com cuidado por um lado pela trilha estreita, da qual elevava-se um íngreme rochedo e, do outro, escancarava-se um profundo abismo. A escuridão aumentava a cada minuto. Graças a Deus. Já estamos na esplanada. Ei, vocês! Mais cuidado na curva, exclamou o guia, suspirando de alívio.